Olá, seja muito bem-vinda. Eu sou a professora Vanessa do Portal Desperta Luz e hoje nós vamos ver o baralho completo do tarô diário de uma bruxa. Antes de começar, se você gosta de assuntos como tarô, arquétipos, terapias holísticas, não se esqueça de já se inscrever aqui no canal e, se gostar desse conteúdo, curtir e compartilhar com quem gosta de tarô. Isso ajuda muito a apoiar a continuidade desse trabalho. Eu escolhi para falar hoje sobre o tarô diário de uma bruxa, porque é o tarô que eu mais utilizo, sem dúvida nenhuma, e porque é o tarô que mais chama a atenção quando eu utilizo, por conta das suas cores e das suas imagens muito representativas. Eu uso muito e, portanto, eu não tenho mais a caixa, então, assim, não é a primeira vez que eu estou lidando com o tarô. Eu pretendo fazer a resenha também dos outros tarôs que eu comprei na sequência, tem algumas resenhas já prontas aqui no canal, mas é só para vocês entenderem que, inclusive, olha, ele está bastante utilizado, tá? A caixinha tá bem gasta, né? Mas ainda em ótimo estado para leitura. E aqui eu tenho o livro. Então, quando você adquire o tarô diário de uma bruxa da editora, ele vem em uma caixa que não é muito resistente, com o livro e com o tarô, certo? Vem esses dois itens aqui na edição da livraria, né? Eu não sei se tem outras edições disponíveis. Falando sobre o tarô, ele tem um tamanho que, no meu ponto de vista, é o ideal para tarô. Ele tem 7 de largura, se não me engano, mais ou menos, e mais ou menos 12 de altura. Para a minha mão, ele fica perfeito para fazer a tiragem. Claro que isso depende muito de gosto. Tem pessoas que gostam de cartas maiores, tem pessoas que gostam de cartas menores. No meu ponto de vista, esse aqui é o tamanho ideal. O livro é em português, isso facilita muito, porque eu já adquiri algumas edições pagando um pouco mais para obter o livro, e aí o livro veio em inglês, e eu não domino inglês, e aí acabou que não foi tão vantajoso para mim. Mas esse aqui, ele é em inglês, e as explicações desse livro, eles são ótimas. Apesar do nome ser Diário de uma Bruxa, ele não fala tanto da perspectiva mística, né? Apesar de trazer ali os elementos das cartas, as interpretações que ele traz, no meu ponto de vista, coincidem muito com a interpretação tradicional do tarô. Então, compensa muito para quem está começando a prática, para quem começou os seus estudos, sabe? Inclusive, ele é até mais fácil que o tarô mitológico. Eu aprendi o tarô com o tarô mitológico, que também tem figuras muito fáceis, muito acessíveis, mas o livro do tarô mitológico é mais profundo, porque fala da mitologia, é a mitologia aplicada ao tarô. E a mitologia é complexa, né? Esse livro não, esse livro é super simples. Então é um dos que eu indico para quem está começando, tá? Se você está começando, é uma ótima ideia. E mesmo para quem já pratica, as informações, por serem simples, acessíveis, também ajudam a entender melhor a mensagem de cada carta. Então, um ponto super positivo desse tarô. Em relação às lâminas, as cartas, elas são flexíveis. Eu já vou mostrar para vocês. O que eu gostaria de ressalvar aqui? Às vezes, quando nós vemos um comentário, as pessoas dizem assim: a carta é muito flexível, vai estragar logo. Mas eu tenho tarôs que a carta é bem rígida, bem firme e, portanto, tende a durar mais, como é o caso do tarô Zen de Osho, mas é mais difícil de embaralhar, entendem? Então, nem sempre um tarô rígido, um tarô, uma lâmina resistente é a melhor escolha. Mais adiante, eu vou trazer para vocês o tarô vice-versa. O tarô vice-versa, eu tenho dois baralhos. Eu tenho o baralho original e tenho um baralho, imitação, digamos assim. E eu gosto muito mais de usar o segundo, justamente porque o tarô original tem lâminas muito rígidas, é difícil de embaralhar, e pro tipo de tiragem dele, que são cartas aleatórias que pulam na minha forma de jogo, né? Eu acho ele muito ruim para jogar. Então depende muito do seu gosto, depende muito da finalidade. Particularmente eu gosto muito desse aqui porque ele tem as lâminas flexíveis, gostosas,
de realizar a tiragem, tá? Mas é o meu gosto e tendo em mente, tendo essa consciência de que pode ser que não dure tanto tempo. Bom, vamos ao baralho então. Eu já organizei certinho para mostrar para vocês cada carta. Espera aí, deixa eu só tirar. Ok. Bom, como vocês podem ver, os desenhos são super coloridos. São imagens gostosas de olhar, né? Quase uma brincadeira, tá? Então, maravilhoso. Tem um certo brilho cada lâmina. Outro ponto positivo desse baralho é que ele traz o número e também o nome da carta. Isso facilita muito também para quem está começando, porque tem alguns baralhos que são mais complexos que não trazem ali a definição, ou se traz em outra língua, ou de uma forma muito pequena, que é difícil enxergar. Esse aqui não, é bem visível qual é o número e qual é o nome da carta. Isso facilita também no momento da interpretação, especialmente para quem está começando, tá? No verso, ele tem essa imagem, uma imagem bastante mística, né? Mas também de excelente qualidade. E outra característica desse tarô é que ele não tem borda, ele tem uma imagem contínua, cobrindo todo o fundo, o que faz as cartas parecerem ainda mais bonitas. E para quem utiliza em vídeo, ficam de fato imagens bem nítidas quando nós gravamos. Certo? Então, acredito que eu contemplei todas as características e agora eu vou mostrar cada carta para vocês, começando pelos arcanos maiores. Então, aqui a carta da tola. Eu gosto de ver a carta da tola ou do bobo, né, como sendo a primeira carta do jogo, apesar de ser a carta número 0. Algumas pessoas utilizam como sendo a última do sistema dos arcanos maiores, e está certo também, mas eu gosto sempre de trazer ela como realmente o início, né? Então, aqui a carta da tola. Aqui nós temos a carta do mago, representando ali os 4 elementos naturais, que é uma das características do mago. A sacerdotisa. A imperatriz, nessa representação clássica do arquétipo da mãe, né? Ela segurando ali, realizando a gestação, né? Gestação da vida, dos projetos, dos relacionamentos, das ideias, já prestes a colocar em prática e já começando a permitir que isso germine no nosso solo. O imperador, representando o arquétipo do pai. Vejam que são cartas que têm imagens muito claras sobre a mensagem. Olha a diferença do arquétipo da mãe para o arquétipo do pai. São mensagens arquetípicas bem marcadas nas suas imagens. Isso torna realmente as interpretações muito interessantes. A Hierofante, essa é uma das poucas cartas que eu considero que não tem uma interpretação tão afinada, né? Pode ser também o Papa, na maior parte dos sistemas, não traz uma mulher. Então, nesse sistema do Diário de uma Bruxa, a carta do Papa vem representada em uma mulher, como a Hierofante, e num estado de equilíbrio, sendo que eu entendo que é muito mais voltado para a questão do aprendizado e ensino, embora que ela esteja ensinando yoga ali, né, para os seus discípulos. Mas é uma das poucas cartas, assim, que eu não concordo tanto. Não é que eu não concordo, que eu não gosto tanto da representação. Carta dos Amantes, belíssima carta. Aqui nós temos a carta do Carro, também ótima representação, né? Mostrando a polaridade yin e yang, o equilíbrio entre os opostos e você tomando as rédeas da vida ali, tomando o direcionamento da sua vida. Nesse sistema, nós temos a carta da Força como sendo o número 8. Em alguns sistemas, essa carta vem como número 11, que é a interpretação que eu gosto mais, mas de qualquer forma não interfere. A representação arquetípica da carta é independente se ela vem como 8 ou como 11, tá? A representação é a mesma. Então, aqui mostrando esse poder pessoal, né? Amansando os próprios instintos, as próprias feras, deixando para trás o caos a partir dessa retomada do seu poder pessoal. A eremita, belíssima representação também, ali, né, no meio da floresta, se reconectando com ela, com a sua sabedoria interior.
A roda da fortuna, mostrando aí os ciclos da vida, as mudanças, os fins e os recomeços. Agora sim, a carta da justiça, na representação desse tarô, muito próximo ao arquétipo de Atena, né, que representa a justiça, a representação aqui dessa carta. O enforcado, vejam como é bem literal realmente a imagem, né? Ou o dependurado, como aparece em alguns sistemas. A morte, eu adoro essa representação da carta da morte, né? Quando ela traz aqui esse romper, esse último passo para romper com aquilo que já ruiu na nossa realidade, mas a qual nós estamos ainda apegados, né? Então, faltando somente ali um último passo, uma última decisão, uma última mudança de perspectiva. Aqui, quando uma porta se fecha, outra ali se abre para um novo caminho, para novas possibilidades. Então, é uma das minhas cartas de interpretação favoritas. A temperança, mostrando o equilíbrio necessário entre as polaridades. Também não é a minha representação preferida, mas válida para a mensagem da carta. Arcano 15, o diabo, trazendo ali, né, essa malícia, né, que vem junto com essa carta. Lembrando que essa carta, apesar do seu peso, ela tem uma interpretação também positiva, daquela conexão material que nós precisamos ter para sobreviver nesse plano material, né? Então não é somente a perspectiva da ganância, da vingança, da inveja, da manipulação, mas tem esse outro lado da esperteza, de você saber lidar com a vida, né? De você saber utilizar os recursos também para criar experiências. A carta da torre, gosto muito dessa representação da torre, onde quando se permite que um ciclo se vá, a pessoa renasce, né? Uma postura não é uma postura derrotista nessa interpretação da torre, como geralmente aparece, né? Os personagens caindo. Aqui não, aqui ela entende que aquele fim foi necessário para que algo melhor venha. Muito interessante. Outra carta belíssima, a carta da estrela, né? Ligando a nossa essência à espiritualidade, né? Aqui temos a carta da lua, mostrando o oculto, as emoções ali representado pela água, né? Carta belíssima também do sol, mostrando essa alegria, essa plenitude, né? Essa conexão plena com quem a pessoa é, se permitindo aproveitar a vida, se abrindo para o sucesso. A carta do julgamento, eu acho que uma das minhas cartas preferidas em termos de beleza mesmo, acho essa carta de julgamento muito bonita, em cores, em formas, parece que tem movimento, né? Parece que o personagem ele sai ali, as passagens de ciclo, as finalizações também necessárias, o que fica, o que vai, o momento de colher, né? A carta do mundo, esses arcanos maiores desse sistema, eles são belíssimos realmente, olha. A leveza necessária para finalizar, né? Para deixar para trás aquilo que já acabou, sendo bom ou não, aquilo que já acabou é aquela necessidade de permitir que isso vá, né? Soltar os apegos e irem em direção a algo melhor. Com isso, nós finalizamos as cartas dos arcanos maiores e vamos aos arcanos menores. Aqui, na série de paus, né? A representação literal realmente, olha, é um bastão. É bem fácil de entendimento, né? Então, aqui temos o As de paus, o 2 de paus, ali a análise das possibilidades. O 3 de paus, quando eu tomo consciência da minha força, do meu potencial transformador da realidade. O 4 de paus, né? A vitória, os movimentos bem-sucedidos, a colheita. O 5 de paus, aquele ponto de mudança que sempre aparece aí nas séries dos 5, né? O 6 de paus,
a gentileza, as trocas equilibradas. O 7 de paus, a perseverança, a força, o movimento para a vitória. 8 de paus, o movimento rápido, as transformações, as mudanças. O 9 de paus, o cansaço, né? A necessidade de ser resiliente, de se manter ali um pouco mais, se incentivar, né? Insistir um pouquinho mais. O 10 de paus, a finalização de um ciclo cansativo, da sobrecarga, do desgaste, da dificuldade de dizer não. Pajem de paus, um novo caminho, sobretudo energético e espiritual. O cavaleiro de paus, essa força de se enfrentar, de enfrentar o que é necessário, de domar os próprios medos. A rainha de paus, a plena representação, eu diria, do poder pessoal, né? De saber onde colocar a energia, de saber onde estar, de saber onde não estar, de saber colocar limites. E o rei de paus, né? Aquele que sabe como conquistar aquilo que deseja, sabe colocar seus sonhos em prática, sabe o seu papel no mundo, né? Agora teremos a série de espadas, onde a representação literal também são espadas. Eu falo isso porque em alguns sistemas não é tão literal, né, pessoal? Então, por isso que eu estou ressalvando. As de espadas, novos pensamentos, novas ideias, novos projetos. O 2 de espadas, a neutralidade, o centramento, a espera para agir, a cautela. Ou a confusão também pode ser, né? O 3 de espadas, o fim de um ciclo doloroso, aquele momento em que é necessário encerrar aquilo que causa dor, nós não precisamos continuar carregando. Olha que carta linda, né? Apesar do significado dessa carta ser duro, né? É difícil terminar aquilo que nos causa dor, né? Nós temos o apego, mas é uma representação belíssima. E veja as cores, a predominância do vermelho, né? Mostrando essa dor que está sendo finalizada. Olha, coração ali com as espadas, né? Algo que machucou muito e não precisa mais. O 4 de espadas, a pausa, o descanso. Essa carta lembra a Bela Adormecida, né? Essa pausa, esse descanso que vem necessário depois do encerramento de uma dor, para que a pessoa se restabeleça, para que a pessoa pondere, para que a pessoa retome a sua energia, sobretudo mental, né? Espadas é mental. O 5 de espadas, as brigas do ego que ainda permanecem na nossa vida e precisam ficar para trás, né? Aquele momento em que a gente precisa realmente soltar para reencontrar a paz interior e ir adiante. O 6 de espadas, que representa o direcionamento para algo melhor, sair da dor definitivamente, buscar algo melhor, né? Aqui, olha, eu ainda estou apegado à minha dor, aqui eu já estou fazendo um movimento para sair disso. O 7 de espadas também fala sobre essas saídas estratégicas necessárias para o restabelecimento interior. O 8 de espadas também é uma ótima representação que mostra ainda uma pessoa presa pelas amarras mentais. Nessa série de espadas, ela é uma série densa. Então aqui a pessoa ainda se sentindo limitada, ainda sem consciência do seu poder pessoal, ainda sem consciência de que ela não precisa mais carregar aquela dor, aquelas limitações, né? Já tem condições de ir adiante, de ir para algo melhor mesmo. 8 de espadas, mostrando a necessidade de resiliência, de aceitação, parar de ficar chorando pelas dores do passado para poder se libertar. E o 10 de espadas, a libertação, né? Quando chega ao fim esse ciclo doloroso, quando a pessoa para de se torturar, quando a pessoa para de querer algo que não é mais para ela, ou para de querer caber em algo que não é mais para si, se liberta das crenças limitantes, das estruturas mentais limitantes, para poder começar um novo ciclo.
Temos aqui o Pajem de Espadas, com uma representação muito parecida ao As de Espadas. Cavaleiro de Espadas, pensamento rápido, focado, estratégico, porém com certo cuidado por conta da imaturidade, da impulsividade. Rainha de Espadas, aquela que sabe usar seu foco, sua estratégia, sua inteligência, assim como o Rei de Espadas, né? Duas figuras que falam muito sobre isso, sobre utilizar o potencial mental de uma forma positiva e produtiva. Vamos para a série de Copas. As de Copas, falando sobre a confiança num novo início dentro do relacionamento, seja ele existente ou não, né? A abertura para um novo relacionamento se a pessoa estiver sozinha, coração aberto. 2 de Copas, falando sobre a chegada de uma possível parceria, né? A abertura para o amor, a abertura para celebrar a vida. Aqui um momento de abertura realmente, né? Quase uma preparação. A chegada de alguém também pode ser, ou de um novo ciclo. 3 de Copas, a comemoração, né? A alegria, a festa por parcerias bem-sucedidas, pela vida. É um emocional que está em festa, né? O Copas, ele representa não só relacionamentos, mas as nossas emoções. O 4 de Copas, falando sobre a gratidão, né? Saber olhar a vida com gratidão. Aqui, essa representação que eu sempre falo, quando ela cai numa leitura, do personagem olhando as copas, que são as taças vazias, e não percebe que tem uma nova oportunidade aqui chegando, uma nova copa chegando cheia, né? Então, às vezes, nós ficamos presos no passado e não vemos que novas oportunidades estão disponíveis para nós. Então, essa carta nos lembra essa necessidade de agradecer o que nós temos para a abertura para o novo. Os 5 de Copas falando ali, né, sobre a necessidade da aceitação ainda, sobre a necessidade de deixar ir aquilo que já foi, porque aqui já foi derramado. É como essa carta me fala muito sobre chorar sobre o leite derramado, né? Aquilo que aconteceu, já aconteceu. Mas eu posso optar em ficar olhando para aquilo que já aconteceu ou buscar novos motivos para festejar, né? A festa está aqui, ó, posta na mesa. O que eu escolho, né? Aqui nós temos os 6 de Copas, falando sobre essa aceitação, sobre você colocando amor na sua vida, né? Se faltou isso em algum momento, olha, se isso foi perdido ou se isso não foi suficiente, agora aqui a pessoa tendo condições de se amar mais, de se olhar mais, de ser mais gentil consigo. 7 de Copas, falando sobre escolhas que precisam ser analisadas com o coração, mas que precisam ser realizadas. Essa carta ela fala muito sobre você já saber qual é o caminho e às vezes só ter dificuldade de dar o próximo passo. Qual é o próximo passo? 8 de Copas, ir em direção a algo melhor para si, ir em direção a algo melhor para o seu coração, deixar para trás aquilo que não faz mais sentido, ou aquilo que traz dor, aquilo que não traz o seu melhor à tona. 9 de Copas, aquele momento de contemplação, de pausa, aqui não é a pausa do 4 de Espadas, aqui é a pausa de quem fez um trabalho emocional bem feito. A pessoa que se cuidou, a pessoa que se resgatou, a pessoa que deixou para trás o que precisava ser deixado. E agora vem o momento da harmonização interna, eu diria, né? E o 10 de Copas falando aí sobre uma finalização bem sucedida emocionalmente, né? Não necessariamente em termos de relacionamento, mas aquele momento em que as coisas fluem bem, sabe? Especialmente emocionalmente. Temos o Pajem de Copas, também falando sobre um novo caminho no amor, novas possibilidades, ou no nosso emocional, né? Um restauro emocional. Cavaleiro de Copas, chegada de boas notícias, chegada de um novo parceiro, chegada de um novo ciclo no relacionamento, uma sensação leve, emocional leve. Lembrando que aqui eu estou trazendo mais as perspectivas positivas, as cartas.
Rainha de Copas, que é puro amor, né? A Rainha de Copas, ela tem uma mensagem muito parecida com a Imperatriz, tanto que ela também está gestante, né? Aquela pessoa que, como eu digo, que não se economiza, amorosa, compassiva, que ajuda as pessoas, que é grata, que é gentil, né? E o Rei de Copas, também um homem amoroso, gentil, alegre, divertido, que gosta da vida, né? Que não está fechado para o amor, né? Embora aqui ele esteja na ilha, essa é uma representação interessante desse sistema, onde às vezes eu estou tão bem emocionalmente comigo que eu me isolo, né? Que eu evito me relacionar porque eu quero manter aquele frescor no meu emocional. Mas isso pode nos limitar muito, isso pode reduzir muito a nossa chance de ser feliz, né? Porque nós precisamos dos relacionamentos para crescer e tem também os lados bons, né? Então aqui é um convite para que se vivencie esse amor na vida prática. E para finalizar, a série de ouros, que aqui nesse sistema vem como pentáculos, né? O ouros pode ser ouros ou pentáculos. Então aqui falando sobre pentáculos, representação literal também a moedinha de ouro. Aqui o as de ouros, mostrando também um novo caminho material. Ouros refere-se à matéria, seja prosperidade, finanças, família, saúde, tudo que refere-se ao plano material. E aqui o momento de plantar, né? O que eu desejo colher mais adiante no plano material. 2 de ouros também falando sobre possibilidades, aqui mais voltada para o campo da matéria. 3 de ouros, quando a pessoa começa a fazer parcerias para a sua materialização, né? Então pode ser um convite de uma parceria, de uma sociedade, pode ser alguém que chega para ajudar com o seu conhecimento, né? Ajuda, que fala muito sobre ajuda bem-vinda no campo da matéria. O 4 de ouros falando sobre o apego, a dificuldade de soltar, a dificuldade de confiar, a dificuldade de se abrir para novas possibilidades. Aqui também é muito representativa essa carta, né? Onde a janela está aberta, mas ele não vê porque ele está preso ali na matéria, né? Ela pode falar de ganância, de mesquinharia, né? A pessoa pão dura, como se diz, ou a pessoa que fica pegada em algo e acaba ficando muito restrita, né? Até mentalmente mesmo. O 5 de ouros falando sobre uma pessoa que não consegue enxergar, não consegue ser grata por aquilo que tem, não consegue enxergar as bênçãos que tem. Essa carta me fala muito sobre a grama do vizinho é mais verde, né? Aqui o pessoal aqui observando a casa acesa, quentinha, né, com a fumaça saindo pela chaminé, e as pessoas se restringindo a ficar observando isso, ao invés de buscar a sua vida, né, de cultivar isso na sua própria vida. Então, às vezes, nós ficamos nos comparando. Essa carta fala muito sobre isso, sobre comparação também, e sempre achando que você sai perdendo, sempre achando que você é uma vítima, sempre achando que você tem pouco, e sendo que você também tem condições, desde que você continue se movimentando. O 6 de ouros falando sobre a necessidade das trocas equilibradas. Então, para sair desse estado de pobreza, de escassez que aparece com o 5 de ouros, é a pessoa se compartilhar e dar e receber em equilíbrio. Às vezes nós nos damos demais e acabamos ressentidos, magoados porque não recebemos a mesma moeda. Então não dê tanto. Ou só queremos receber, mas não queremos fazer o nosso papel, queremos que tudo caia do céu, e aí as coisas não vão cair mesmo. Então aqui falando sobre trocas equilibradas. Você dar na mesma medida que você recebe e vice-versa. O 7 de ouros fala sobre a paciência para a colheita, né? Interessante que traz literalmente uma árvore de ouro, ou seja, as ações que nós tomamos, bem direcionadas, elas geram resultado, mas esse resultado às vezes ele demora para vir e é preciso ter paciência para que esses resultados cheguem, não é mesmo? O 8 de ouros falando sobre um trabalho consistente, sobre rotina, sobre simplicidade. Então aqui eu preciso cultivar aquilo que eu desejo para ter um resultado. E para que eu possa cultivar, eu preciso plantar, eu preciso cuidar, eu preciso manter
através da minha rotina, através da minha produção constante, através do meu foco, né? Se eu fico só plantando, eu não colho. E também, se eu não planto, eu não vou ter aqui o que dar continuidade. Então, aqui é quando eu estou dando continuidade àquilo que eu plantei lá atrás. E aqui, o 9 de ouros falando sobre o momento da contemplação, o momento da colheita, né? Eu plantei lá atrás, aqui eu estou esperando, estou cultivando, estou cuidando da minha plantação, eu estou me dedicando através da minha rotina, através das minhas ações. E aqui é o momento da colheita, o momento da contemplação, o momento de usufruir daquilo que eu plantei. Finalizando com o 10 de ouros, que é o momento da plenitude, o momento da conquista, o momento em que tudo está andando bem, né? E temos para finalizar as cartas da corte, pajem de ouros, como eu falo, sempre uma representação muito parecida com as de ouros. Cavaleiro de ouros, aqui o cavaleiro de ouros fala sobre ter um pouco mais de calma. Geralmente o cavaleiro ele fala sobre movimentos rápidos, mas na série de ouros, ter um pouquinho mais de calma, pensar bem nas suas ações, sabe? De uma forma mais estratégica e focada. A rainha de ouros, aquela figura que gosta de conforto, que gosta de luxo, mas mais do que isso, não só materialmente, é uma pessoa que compartilha, é uma pessoa que se doa, é uma pessoa que ajuda, é uma pessoa que utiliza os seus recursos para ser bênção também na vida das outras pessoas. E finalizando a nossa resenha ou unboxing, o rei de ouros, que é o dono da prosperidade, da abundância, né? Aquela pessoa que as pessoas gostam de estar perto porque se sentem também abundantes, é aquela pessoa que gosta de conforto, que gosta de luxo, não nega isso, né? Mas também assim fez os seus movimentos, fez o seu trabalho, né? Não, as coisas aconteceram porque essa pessoa se dedicou, sobretudo internamente, para que isso acontecesse, certo? E é isso, e com isso nós terminamos então a apresentação das cartas do tarô Diário de uma Bruxa, esse tarô que é sem dúvida um dos meus queridinhos. Eu espero que vocês tenham gostado e que, se vocês adquirirem, que vocês também gostem bastante, assim como eu, né? Como eu me sinto muita afinidade com esse sistema. Eu lembro que eu tenho mais de 30 cursos online, faço atendimentos com tarô e faço atendimentos em psicanálise para quem busca se conhecer melhor no método mais tradicional. Os links estão aqui na descrição do vídeo. Inclusive, eu tenho curso de tarô para autoconhecimento com todo o passo a passo para que você possa não só fazer leituras para você, como também para outras pessoas. Um grande beijo e até mais!